Fernando é uma pessoa muito querida, que eu já o acompanho há muitos anos, mas ele não é uma pessoa querida apenas por mim. Eu acho que ele é uma pessoa querida pelos clientes dele. E para nós que trabalhamos na clínica, a gente sabe que essa é a melhor maneira, talvez, que a gente encontre de ser apresentado, como os nossos clientes gostam da gente. Eu sou testemunha de como os clientes do Fernando gostam dele. Com vocês, o Fernando Augusto Portela de Medeiros. Muito obrigada pela sua presença, Fernando. Prazer você estar aqui com a gente. Prazer todo meu. Obrigado, Lúcia, pelas palavras. Eu faço, enfim, a mesma observação. Nós temos aí nós nos conhecemos há muitos anos e temos assim um direcionamento de pacientes. Enfim, eu ao longo desses anos todos também sou testemunha do quanto você é querida pelos pacientes e o retorno que eles me trazem são assim uníssonos, né? Parabéns também. Mas olha, obrigado pelo convite e eu vou tentar passar aqui algo assim desse ano como um todo, né? Desde o início, em que a gente começa no Brasil há cerca de um ano com esse vírus chegando e as pessoas tomando ciência do que vem a ser de fato essa pandemia, que no início aparentemente não espantava muita gente, as pessoas não estavam muito preocupadas, e com o passar do tempo isso foi se sedimentando, né? Então, lá no começo, enquanto profissional, a gente teve ali um primeiro dilema. Bom, eu milito, na verdade, na medicina não pública, né? No começo da minha carreira eu trabalhei na medicina pública, mas depois eu foquei apenas na medicina como um autônomo e trabalho na rede particular. Mas eu tenho um consultório, de fato, movimentado, e acho que a experiência pessoal pode trazer assim algum cenário para vocês todos. Então, lá no início, a gente, enquanto profissional, teve ali um primeiro dilema. Muitos médicos chegavam e, de fato, perguntavam entre si: você vai continuar com o consultório aberto? Você vai continuar atendendo? Você não está receoso enfim, de contrair a doença ou mesmo de disseminar a doença enquanto vetor profissional? E esse dilema foi colocado para vários médicos, muitos deles pararam, muitos deles, de fato, não conseguiram manter as suas atividades, muitos se retraíram, até por especialidades, e eu, na minha especialidade, como clínico, não tive essa compreensão e mantive a minha conduta de continuar atendendo as pessoas. E com o passar do tempo, então, a gente vai vendo que a pandemia vai piorando, isso vai se tornando, de fato, algo gravíssimo, e a observação desse cenário vem a ser muito rico, de fato, né? As pessoas muito preocupadas, muito desinformadas, nós da comunidade médica também muito desinformados ainda, nós não sabíamos absolutamente nada no início, como ainda não sabemos provavelmente mais de 80% da doença hoje em dia, o que vai se desenrolar ainda disso. Mas, nesse cinema, nesse filme, a gente então foi sedimentando algum conhecimento e normas e formas mais orientadas de tratamento e de aconselhamento dessas famílias, dessas pessoas que nos procuravam. Independentemente da politização que se fez da doença ao longo desses anos, desses meses todos, hoje nós temos uma forma de lidar com ela mais objetiva e que está trazendo conforto, principalmente para nós médicos, que antes tínhamos assim uma certa dúvida de como mandar o paciente vir logo para o hospital, ou ficar em casa, como foi dito no início. Então havia realmente assim muita confusão. Acho que hoje está mais fácil da gente lidar com isso. A gente hoje tem mais ou menos um jeito de lidar com essa orientação. E está trazendo mais
aparentemente, mais conforto para essas pessoas que nos procuram, apesar delas virem com muita ansiedade, com esse binômio que vai desde o desespero de ter um PCR positivo para a Covid, até uma certa leniência com a doença, enfim. Então, hoje está se tornando mais fácil a orientação e a absorção dessa orientação para as pessoas, porque antes elas, de fato, vinham muito cheias de dúvidas, se deveriam usar certos remédios ou não, o que fazer, ir para o hospital, fazer exames, e hoje a gente tem uma forma mais organizada de se orientar a isso. Ô, Fernando, deixa eu te perguntar uma coisa. Quando você fala assim dessa forma mais organizada, né? Primeiro eu quero te explicar que aliás, não quero te explicar, eu quero explicar para as pessoas que estão nos ouvindo, que elas querendo fazer uma pergunta, levanta a mão, ou à vontade. Exatamente, porque isso é uma conversa aberta, né? Para que a gente tenha conforto. Mas eu fiquei com muita curiosidade em saber qual foi a situação para você, enquanto médico, mais desafiadora que você viveu, né? Seja frente a um cliente, seja frente a uma família. Como foi isso para você? Teve alguma situação mais assim para você? Sim, sem dúvida. Tem situações desafiadoras de várias formas, né? Desde famílias que se distorcem, que se esgarçam, e você, como médico dessa família, tenta organizar e dirimir ali certos conflitos, né, diante da situação que é uma família com um ser com PCR positivo e que aquilo gera culpa, gera uma situação de acusações, porque que você jovem saiu e voltou para casa e a sua mãe, sua avó contraiu a doença, e ali você tem que ter ali uma forma de orientação para que as coisas não fiquem mais difíceis para aquele núcleo familiar. E, com isso, você, de fato, colocando num ambiente de uma pandemia respiratória, né, explicando para as pessoas que isso é, de fato, dificílimo de se controlar, as culpas vão se equacionando e as famílias vão se apaziguando, vamos dizer assim. Eu tive vários casos, várias famílias que vêm com essa questão. Tanto dessa forma, quanto também as coisas mais, do ponto de vista médico, do ponto de vista tecnicamente falando, tive realmente casos bem difíceis. Dessa pandemia toda, atendi várias pessoas e, infelizmente, teve 3 pacientes que não evoluíram bem. Não é? Então, essa situação limítrofe entre um paciente muito grave, que demanda uma internação, numa terapia intensiva, e que fica totalmente isolado nesse ambiente muito mal nomeado como covidário, né, um termo ruim, mas é uma situação bastante desgastante para essa relação, para esse binômio médico-paciente, médico-família-paciente. Né? Quando você fala, desculpa, só fiquei curiosa sobre as famílias que trazem a questão da culpa, né? Sim. A culpa de quem contaminou quem, né? Isso é muito frequente. E como é que você lida com isso? Eu lido tentando mostrar, como eu falei, que a doença em si, ela é uma doença respiratória. É uma doença de dificílimo controle. É diferente de uma outra doença infecciosa, em que você tem ali uma forma de contágio que você consiga, de fato, isolar e assim, diminuir o risco de contágio. Uma doença respiratória é praticamente impossível, tanto é que a gente viu há cerca de um ano na China, o primeiro caso, e hoje nós temos 300 mil mortos aqui. É de uma disseminação praticamente impossível de se controlar. Então, você trazendo à luz essa tecnicidade da doença, explicando esse contexto, pelo menos as pessoas tendem a racionalizar um pouco e diminuir essa inquisição familiar de quem foi o culpado, quem foi o vetor,
quem foi o introdutor da doença naquele núcleo familiar, enfim. Mas é difícil. É difícil, principalmente quando alguém tem uma evolução mais dura, mais intensiva, e essas relações se esgarçam, sim. Agora, diga. Não, esse nível de responsabilidade que as pessoas passam a ter, versus esse nível de vulnerabilidade. Você acha que quando você conversa desse modo, a coisa evolui bem? Ou é difícil, é de difícil manejo, depende da família? Como é que é isso para você? Depende, logicamente depende da família, depende do nível social, cultural, enfim. Depende muito dessa observação de mundo de cada família, né? Tem famílias que você, por mais que oriente, que você explique do ponto de vista técnico do que vem sendo a doença, ou mesmo que você tenha outras abordagens com aqueles indivíduos, não há ali uma reverberação e as coisas continuam muito ruins, né? Continuam se acusando, continuam levando dessa forma. Mas o que eu percebo no contexto geral é que quando a gente aborda do ponto de vista técnico, diminuindo, informando, né, clareando a informação de fato de que é uma doença que é praticamente difícil, muito difícil você ter ali apontar de fato o principal ator de transmissão dentro daquela família, isso fica mais fácil, as pessoas acabam se compreendendo e diminuindo ali o estresse na interface entre eles. Agora, há o inverso, né? Há pessoas de fato que não entendem, a gente vê jovens com comportamentos muito lenientes e irresponsáveis, a gente está vendo isso, e a comprovação parece que agora está muito clara, né? Que as pessoas saem às ruas, saem às festas, os jovens têm mesmo esse comportamento, e hoje as filas nos hospitais para UTI, a incidência de jovens está, de fato, aumentando bastante. É um reflexo de um comportamento leniente e desinformado, muitas vezes desinformado, mas eu acho que a esse ponto, hoje em dia, depois de um ano, não há mais tanta desinformação, né? Há mesmo ali um comportamento quase que compulsivo desse núcleo jovem da sociedade que vai às ruas e não tem, de fato, compreensão que trazem a doença para dentro de casa. Nós temos uma pessoa que quer fazer pergunta aqui para você, a Renata. Oi, Renata. Não, acho que você já respondeu minha pergunta, que é assim... Renata. Renata, sim, doutor Félix. Entre a culpa, que eu acho que, enfim, quanto mais culpa a gente evitar, melhor para todos, né? Enfim, é claro que é sempre um sentimento horroroso. Entre você achar o culpado pela doença, mas entre verificar que realmente sair menos significa botar as pessoas menos em risco, você próprio ao seu lado, enfim, já respondeu na realidade agora, quando eu levantei a mão, sempre não tinha chegado aí. E aí, como é que a gente equilibra, sabe, não perseguir o culpado pela doença, que alguém trouxe o vírus, e ao mesmo tempo conscientizar as pessoas, especialmente os mais jovens, que eu acho que são as grandes vítimas mesmo do confinamento, de fazer entender que é importante nesse momento. Ou não é? É importante, sem dúvida, muito importante. Mas eu acho que essa busca da culpa, ela não é definitivamente saudável, né? Mas isso acaba acontecendo nos núcleos familiares, acaba acontecendo. Eu acredito que uma abordagem esclarecedora sobre a doença, isso acaba por trazer uma compreensão e uma diminuição dessa inquisição familiar, né? Eu acho que é importante que se faça isso. Por causa da doença em si, a doença mesmo ela é de dificílimo controle, né? E atinge a todos nós, é difícil você chegar para um jovem e limitá-lo na sua
fase de expansão, mas eu acho que você informando, e volto a dizer, depois de um ano de pandemia, não há mais desinformação diante disso, mas eu acho que o médico pode, dentro daquele núcleo familiar que está havendo ali um esgarçamento por conta disso, por conta de eventos ruins, né, da família, que alguém possa ter morrido, alguém possa ter ficado muito doente pela doença, a abordagem, entre aspas, terapêutica de um médico ali seria tentar, vejo da minha forma, mostrando como a doença é em si, isso diminui bastante esse esgarçamento familiar. Fernando, a gente tem a Vera e a Florinda para fazer pergunta. Vera, por favor. Vera. Oi, Fernando, boa noite. Boa. Fernando, eu fiquei aqui pensando, né, o seguinte, hoje em dia, a gente ainda fala em tratamento precoce, né? Eu fiquei imaginando como médico, e as pessoas tomando remédio por conta própria, gente tomando ivermectina por conta própria, achando que isso vai resolver o problema do Covid, ou vai evitar que ele tenha Covid. E aí eu te pergunto, você como médico, como lidar com essa situação e como explicar para a família, né, que às vezes está convicta de que existe um tratamento precoce, como que você lida com isso? Olha, essa pergunta é interessante, porque, voltando a esse filme, né, lá no começo, lá em março do ano passado, a gente não tinha muitas informações, e graçavam nas redes, nos trabalhos científicos, enfim, várias buscas de tratamentos que, como por exemplo a própria cloroquina, tão falada cloroquina, que até hoje é uma droga que muitas pessoas defendem. Lá no início, eu como profissional, eu adotei num paciente. Foi a única vez que eu adotei num paciente, mas isso foi lá em março, em que não se sabia absolutamente nada sobre os tratamentos que deveriam ser empregados. Esse paciente ele saiu bem, um paciente famoso até, e na época eu tinha que fazer ali uma tomografia, e a tomografia mostrava ali certos dados para uma certa pneumonia, e a gente tratou com antibiótico, penicilina mesmo, e eu fiz a cloroquina durante um período. Muito balizado por colegas também, que todos nós ali, muitas das vezes a gente toma decisões colegiadas ali no dia a dia, né? E esse paciente saiu e ficamos ali felizes pelo resultado final, mas sempre desconfiados de que a cloroquina talvez pudesse ter sido ali um espectador inocente, né? E os estudos foram sendo realizados, os trabalhos foram evoluindo, e definitivamente não tem ainda hoje qualquer tratamento precoce para essa doença, né? A gente sabe disso hoje. Como volto a falar, foi a única vez que eu usei, pela total ignorância, lá em março do ano passado, e que quando começam a sair os trabalhos, a gente já começa, como médico que foi criado, formado de uma forma a obedecer ali os conceitos de ciência, enfim, a medicina, ela se baseia em dados científicos, ela não chega a ser efetivamente uma ciência, mas ela vai se balizando por ela, né? E a partir dali eu passo a não usar definitivamente nada dessas drogas. E desde então, utilizando o que se fala, e os resultados são muito bons, não é? Sem lançar mão dessas drogas que são preconizadas por aí como tratamento preventivo. Para você ter ideia, a gente vê médicos, colegas, respeitados usando ainda esse tipo de proposta. E você não imagina como é o certo embate aqui do lado de cada porteira entre a gente. Imagino. Né? É uma coisa incrivelmente difícil a gente aceitar isso. Como também foi muito difícil a gente ver o Conselho Federal de Medicina não ter tido uma
uma postura inicial clara, também. objetiva e verdadeiramente médica, do ponto de vista médico, eficiente, uma atitude correta, né? Só muito tardiamente que veio tomar alguma decisão, e até hoje um pouco em cima do muro. Então, hoje, o que eu posso te responder é que não há esse tratamento, ainda não há, e isso foi motivo de muita politização no Brasil, no mundo todo, aqui no Brasil principalmente, e não há, eu não lido com esses remédios, eu tento, em relação às famílias, orientá-las, isso é muito difícil, no primeiro momento, eu tenho dia a dia várias ligações, as pessoas perguntando, o que eu faço, uso isso, uso aquilo, as pessoas já chegam com um diagnóstico e com um tratamento, e muitas vezes é difícil a gente colocar para essas pessoas que não há indicação e que não, por vezes até de uma forma cansativa, a gente tem que reexplicar e falar e perder, inclusive, a indicação dos pacientes, enfim, porque você tem uma atitude que segue uma linha que, a meu ver, e diante da ciência, é a correta. Não há definitivamente esse tratamento precoce para a Covid-19 ainda hoje. Obrigada, Fernanda. Obrigada, Vera. Florinda, depois Maria Vilma. Oi, Florinda. Olá, Fernando, já dissemos olá antes, né? Sim. Olha só, como a Rosane colocou, a gente tem alguns espaços, né, para nós, terapeutas de acolhimento, né? Nós entendemos lá no início da pandemia que todos nós, né, pacientes e terapeutas, estávamos vivendo a mesma coisa que os nossos pacientes. Então, nós criamos um espaço para nós de acolhimento, nós terapeutas, para que a gente pudesse trocar, para que a gente pudesse ter uma escuta para a emoção daquele momento. Então, nós temos um encontro mensal, para que a gente possa fazer um trabalho com vários temas. Foram vários temas desenvolvidos ao longo desse ano, né? E que falam das nossas emoções, para que a gente possa ser suporte para as famílias que nos procuram, para os casais que nos procuram, para as pessoas. E eu fico pensando o que é que os médicos que estão na linha de frente, né, lidando com essa angústia diária, permanente, que trazem esses dilemas familiares, a morte, as culpas, a própria angústia de estar contaminado, a angústia de ter um parente no CTI, e vocês, médicos, recebendo toda essa carga, né? O que vocês, como classe, têm feito por si, pela classe, para poder acolher toda essa dor, né? Porque é uma dor enorme, né? É lidar com a morte diariamente. Não que vocês não estivessem acostumados com isso, porque quando se é médico, está ali vizinho da morte. Mas nessa proporção é outra história. Então, como é para você todos esses sentimentos que permeiam o seu dia a dia dessa forma tão invasiva, tão violenta? Bom, na verdade, médico tem uma coisa assim meio kamikaze, né? Eu posso falar por mim, né? Lá no início, como eu falei, eu tinha lá a opção, vários médicos fecharam suas atividades, e eu tinha a opção de também fazer a mesma coisa. Mas eu, além de ter que trabalhar normalmente, mas eu, em nenhum momento ali, eu me furtei a atender as pessoas. As pessoas me procuravam, e eu tinha que me sentia no dever de assambarcar essas pessoas, de receber essas pessoas e tratá-las, cuidar delas, enfim, orientá-las. E, do ponto de vista da minha experiência, assim foi feito durante um período longo. Devo dizer, você sabe disso, eu contraí a doença, eu fiquei 35 dias internado.
E isso no final, ali já nos 40 minutos do segundo tempo, foi agora em dezembro, um pouco antes da possibilidade de uma vacinação. E fiquei bem ruim, mas, enfim, durante esse período de 10 meses, aproximadamente, eu fiquei na linha de frente, atendendo pessoas no consultório, em terapias intensivas, pacientes muito graves, perdi 3 pacientes. E devo dizer que é de fato, um dia a dia muito estressante. É estressante não somente pela questão prática de você ter que ir a um CTI, trocar de roupa, você entra e sai, troca de roupa várias vezes, você vai para outro hospital, troca de roupa, você chega em casa, troca de roupa, e você chega em casa, você não consegue abstrair muito, e não dá para você ficar abraçando muito filho, mulher, porque você fica se sentindo um possível vetor da doença. É tudo muito complicado. Mas eu não posso dizer a você como a classe se protege em si. A gente se protege muito reclamando entre si, né? Falando das próprias experiências, e assim nós vamos fazendo terapia mútua, né? Nos nossos ambientes hospitalares, no nosso consultório, nós vamos nos amaldiçoando ali, falando e trocando informações. Mas são informações técnicas. São informações técnicas. Não somente, não. São trocas de experiências, não somente técnicas profissionais, mas experiências pessoais, lamentos, regozijos, enfim. Nós nos tratamos bastante, pelo menos eu, com as pessoas que eu conheço, nós nos cuidamos um pouco, nós nos falamos entre si, falamos de nós, né? Agora, um espaço necessário, né? É um espaço muito necessário, sem dúvida nenhuma. Agora, em relação à morte, a essa questão da finitude, é muito difícil, muito, porque além de ser uma doença nova, que a gente não tem um tratamento claro para isso, a gente acaba tendo uma frustração maior, porque não tem, assim, aquela situação em que você, poxa, a gente fez tudo que está escrito, tudo que está correto. Não tem protocolo, né? Tem aquele protocolo e ali tem sempre alguma coisa a mais que você poderia ter feito. Será que haveria uma outra possibilidade? E aquela pessoa morre. E de fato, é muito frustrante. Muito frustrante. É diferente. É diferente você ver uma pessoa, e com um contexto diferente, em que ela não tem ali também uma família próxima, uma despedida, enfim, isso de fato que vocês ouvem, de um ambiente no covidário, que o paciente fica solitário, e fica solitário mesmo, porque naquela situação ele já está totalmente sem contato com o meio externo, está em coma, está em pronação, respirador, enfim, e essa pessoa vai e morre sozinha, né? Morre literalmente sozinha, sem despedidas, né? E é enterrada sozinha. Praticamente sozinha. Não há, as famílias não têm ali o rito do luto, né, que é tão necessário. E eu penso que vocês, médicos, recebem essa carga, né? Nós recebemos. Certa vez um professor falou que na Idade Média, até o século XIX, quem fazia esse papel era o padre, né? Hoje quem faz é o médico. É o médico, é verdade. E de fato é bastante pesado para a gente. É muito difícil, sim. E a pandemia, com essas nuances dela, ela traz assim dilemas um pouco mais evidentes. Uhum. É mais pesado. Obrigada, Fernando. Obrigada, Florinda. Obrigada, Fernando. A gente tem a Maria Vilma, o Raul, eu. Maria Vilma. Oi, Maria Vilma. Quero parabenizá-lo pela sua história, que teve um final feliz, né? Obrigado. E agora está aí bem, podendo, né? Voltar para o front. E também ter vivido essa experiência, né? Quer dizer, tem mais essa condição do tratamento de ter passado por essa experiência, né? Sim, sim. Mas eu queria voltar àquela questão do adolescente, do jovem. Adolescente jovem que está indo para a rua, né? Que tanto de qualquer classe social,
né? O jovem do subúrbio, da classe baixa, da classe alta, que está indo para a rua, correndo esse risco, né? E eu fico vendo e me perguntando muito o que leva a isso, né? E como você mesmo disse, um jovem que está sabendo de tudo que está acontecendo, né? Que nesse 1 ano de pandemia é difícil ter alguém hoje que não saiba das consequências e desse número enorme de mortos, né? E eu fico pensando, e queria fazer essa reflexão não só com você, mas com os colegas, se essa postura desse jovem tem um pouco a ver assim com esse jovem que usa droga pesada, que se arrisca, que não tem medo, né? Que é um pouco suicida também, né? Que corre riscos e que não se importa muito com o que vai acontecer, que quer viver o momento, né? Que tem um pouco a ver com a droga, com a bebida exagerada, com dirigir bebendo, né? Um pouco esse risco. Então, eu queria refletir um pouco com o que seria isso, se teria a ver um pouco com essa postura de risco, de ousadia, suicida, que o jovem tem um pouco. Olha, eu não sou profissional da área, né, de vocês, enfim, mas o que eu posso perceber, que eu posso, enfim, olhando até para o Fernando quando foi jovem, eu acho que isso faz parte um pouco mesmo do perfil da juventude, e acho que hoje, talvez, a juventude, isso é apenas uma impressão, não tenho formação nisso, não tenho dados para dizer isso, mas acho que o jovem hoje aceita muito menos frustrações do que antes, né? Uhum. Então, é muito difícil você frustrar um jovem. Eles definitivamente não aceitam, não sei se por um fenômeno da mídia social, não sei se por esse fenômeno tecnológico, em que o jovem cada vez está mais centrado em si mesmo, que já era antes e hoje está parecendo mais centrado. Ele não tem individualismo cada vez mais explícito. A impressão que eu tenho, se eu pudesse desenvolver uma tese, seria por aí. Obrigada, Maria Vilma, obrigada, Fernando. Raul, você queria fazer uma pergunta? Por favor. Olá, Fernando, tudo bem? E aí, Raul? Opa, estamos aqui. Boa noite, pessoal. Eu fiquei com algumas... Tem umas 2 perguntas, mas Fernando, convivendo aí com seus pacientes, né, diante dessa situação tão desesperadora que nós estamos vivendo, né, diante dessa situação que o coronavírus está trazendo para as nossas vidas. Calamitosa. Né? Calamitosa. E convivendo ali com as pessoas nessa situação, o que você chegou a pensar nessas vivências, quais em propósitos de vida, o que você chegou a pensar em alguma coisa nesse sentido? Trouxe você ao novo pensar sobre propósitos na vida? E uma outra aqui, você passou por uma história de superação, mas qual outras histórias de superação desse coronavírus aí que marcou aí a sua prática durante esse tempo? Sim. Olha, nós fazemos, assim, de fato, umas situações como essas, calamitosas, nós temos a expectativa até, estava conversando com outro colega, um desses que se amaldiçoam diariamente, e a gente falando da expectativa, da esperança, será que algo de novo vai surgir num ambiente social, uma nova conscientização, uma nova mudança? E a gente conversando bastante, a gente conversa quase diariamente, sabe? Ele é um médico muito crítico, muito ácido. E lá no começo nós tínhamos essa expectativa de que talvez houvesse o surgimento de uma nova, de um turning point aí da sociedade, mas a gente está vendo que de fato isso não rola, não muda. Apesar de vermos no dia a dia, apesar de eu perceber no dia a dia, as pessoas com mais compaixão, com mais, enfim, sentimentos mais de empatia, e que, num segundo momento, logo a seguir,
isso se desfaz, não é? Do ponto de vista pessoal, posso dizer também, pela experiência que eu tive, que também me veio a sensação de que algo errado eu estava vivendo, eu estava levando uma vida de forma, talvez, com conceitos mais tóxicos com relação a certas coisas, e que estavam me fazendo mal, e que eu deveria mudar essa relação, e durante aquele período de internação, não que a morte tenha me assustado, definitivamente não, mas eu passei a tentar olhar de uma forma diferente. Estou melhor, estou melhorando, estou voltando ao meu dia a dia e, de repente, me pego com a mesma toxicidade anterior, entende? Então, é difícil essa pergunta, você me dizer se eu vejo as pessoas mudarem, as pessoas compreenderem uma nova orientação para a sua vida. Eu acho muito difícil isso acontecer. Eu, particularmente, acho difícil. Acho que as pessoas são ali arraigadas nos seus conceitos e depois que passam por uma experiência muito, muito forte como essa, tanto no dia a dia quanto a experiência pessoal, elas tendem a ter ali um questionamento, mas eu vejo muita dificuldade a mudança. Vejo muito difícil. Não sei porquê, talvez precise de um tratamento, de uma busca de tratamento para compreender, né? Acho que isso seria, de fato, eu já tomei minha providência, já voltei para a terapia, mas eu acho difícil. Acho difícil. O nosso contexto social, ele é tóxico, ele é triturador, e quando você vai ver, você está naquela engrenagem de novo. Isso eu vejo no meu dia a dia. Nos meus pacientes, eu vejo isso acontecer dia a dia. Não bem do coletivo, né? Do coletivo. Sociedade, como é difícil mudar enquanto sociedade. Né? E a gente vê isso acontecer. Aí temos 300 mil mortos, as pessoas continuam se aglomerando, continuam não querendo fechar, fazer o lockdown, e você às vezes para pensar, por quê? O que acontece? Tão óbvio tem que ser feito, e não conseguimos, né? É isso, essa é a minha observação. Obrigado, Fernando. Rosânia, quer fazer a pergunta antes, por favor? Posso sim. Eu estava ouvindo, né, o doutor Fernando falar, estava pensando assim, eu acho que eu sou um pouco mais otimista, né? Eu acredito mais que as mudanças são lentas, graduais, mas que a gente não vai sair incólume do que está acontecendo. Eu acho que a gente vai, nossa consciência de coletividade, eu acredito muito nisso, eu acho que a gente vai, de alguma forma, evoluir nisso que está acontecendo. Com relação aos jovens, eu fiquei pensando na pergunta da Maria Vilma, eu trabalho bastante com jovens, né, e uma coisa que eu observo muito é que eles têm muito desespero, como o doutor Fernando falou mesmo, né, eles não conseguem lidar muito com frustrações. O jovem, atualmente, ele não lida bem com o que ele sente, com as sensações, então ele entra muito em desespero. E eu tenho visto muito essa saída, tipo assim, meio que não aguentam mais, eles não toleram o que eles sentem, então eles, de alguma forma, vão para a vida. Mas eu estava querendo aqui, isso era uma ideia que me ocorreu, viu, enquanto a gente estava conversando aqui, né? E uma pergunta que eu me fiz, hoje eu estava vindo do consultório para casa, e eu vi que tinha uma pesquisa da UF, que final de abril, início de maio, chegaríamos possivelmente a uma pesquisa sobre isso, 5 mil mortos. Eu fiquei parada, né, assim. Então, eu queria ouvir um pouquinho, né, dentro desse meu lado otimista, achando que as vacinas vão chegar, né, e vai dar certo, que a gente vai sobreviver a isso tudo melhor, né, a gente vai crescer com isso, que não nos mata, nos faz crescer, nos fortalece, né. Queria ouvir sua opinião um pouquinho sobre o futuro, né, quais informações, né, mais privilegiadas. Bom, em relação a... Primeiro fazer uma parência, né? Com uma juventude assim tão difícil de se sentir frustrada, e o futuro é essa juventude, é difícil a mudança, né? Essa juventude, daqui a 10 anos, 20 anos, do jeito que ela está, do jeito que ela se manifesta, acho que um ceticismo se compreende. Em relação às vacinas, o que a pandemia pode vir a... É tudo ainda muito, muito especulativo, né? Esse estudo da UF, dos 5 mil mortos, é uma projeção. Eu, particularmente, não acredito que chegue nisso. Eu acho que as vacinas, de fato, vão começar
a ter um ritmo maior a partir desse mês agora, de abril, e, como a gente tem visto em outros países, a tendência da curva, ela é, de fato, achatar. Não acredito. Acho que, ao final desse semestre, a gente já vai estar numa situação bem melhor. Essa é a compreensão que nós, aqui no dia a dia, claro que não somos os estudiosos estatísticos, nem Imperial College para fazer essas previsões, eu não tenho esses dados, mas o que a gente vê em termos de ondas, no nosso atendimento, em consultórios, em ocupações de UTIs, dos hospitais, a gente tem a impressão, até 2 semanas atrás, nós tínhamos a sensação de que estava diminuindo, né? Aí vem agora, de novo, uma nova onda. E eu acredito que isso vai dirimir. Acho que vai, é achismo, mas a impressão que nós temos aqui é que, no final desse semestre, a situação vai estar mais controlada. Não acredito em 5 mil mortes diárias, eu definitivamente não acredito. Obrigada, Rosane. Obrigada, Fernando. Cecília? Olá, boa noite, Fernando. Oi. Eu estou vendo agora as famílias surgindo com uma enorme preocupação do que está como sequela do Covid. Né? Então, eu estou com 2 casos de que uma pessoa já voltou 3 vezes ao hospital com problemas renais e com confusão mental. E outra pessoa que está tendo, também uma senhora, que está tendo problemas também muito sérios, até de andar, né, com equilíbrio. Então, está assolando agora as pessoas que contraíram a Covid, que muitas vezes nem tiveram problemas muito sérios, estão tendo agora uma sequela da Covid. Isso está desestruturando, porque a família, além de ficar com medo na hora que pega, de que a pessoa não vai sobreviver, que depois que sara, ainda pode ficar com problemas durante meses e meses, né? Ou nem sei se sara. Por vezes para sempre, né? Então, de fato... problema neurológico, né? Diz que em criança muita convulsão e problema neurológico de alta intensidade. Olha, como eu volto a dizer, ainda é muito cedo para a gente ter essa compreensão toda, não é? Isso a gente vai ter aí, daqui a 1 ano, daqui a 2 anos, nós vamos ter diversos trabalhos que estão sendo feitos e estão sendo compilados, e nós teremos, assim, mais substância para poder dizer e afirmar que tem relação com a doença. Muito provavelmente tem, sim. Então, nós temos, assim, sequelas em várias áreas, né? Desde a dermatologia, que as pessoas aparecem com lesões cutâneas aberrantes e que não compreendemos por que é aquilo, e a gente faz inferências que possa ter sido relacionada ao vírus. E as doenças neurológicas muito pouco evidentes, como, por exemplo, essa que você relata da dificuldade de marcha, como sendo uma neuropatia periférica, isso ainda vai ser certamente relacionado à doença, com certeza, até situações claras, como um AVC, uma situação num paciente muito grave, ele faz tromboses, é uma doença que ela gera mesmo trombose, ela facilita a produção de coágulos no organismo e gerando isquemias, tanto cardíacas quanto cerebrais, e sequelas indeléveis, sequelas definitivas, né? Então, é uma doença que vai, de fato, aumentar a incidência dessas doenças paralelas e trazendo toda uma desestrutura familiar. Uma doença como o AVC é um caos para uma família, né? Desestrutura tudo. Uma doença que gere uma insuficiência renal é um caos para o paciente e sua família. Isso vai, de fato, esgarçar o tecido, sim. Agora, ainda, volto a dizer, é cedo para a gente separar o joio do trigo. Ainda vão ter que, esses trabalhos todos vão ter que ser consubstanciados e ver, de fato, se durante esse período de 1 ano, certamente mais 1 ano pela frente, a incidência dessas doenças terá tido um aumento relevante em comparação com os anos anteriores.
mas pelo que a gente vê no dia a dia, tem relação, sim. Obrigada. Um paciente meu, inclusive, faleceu por um AVC. Né? Ele fez um AVC agudo ali enquanto estava em coma, depois que ele começa a estabilizar do quadro infeccioso como um todo, ele não acordava, e aí fizemos uma tomografia, depois uma ressonância, e mostrou que, de fato, ele fez um AVC enorme e veio a falecer por isso, da vigência da doença. Né? E tinha relação com essa coagulabilidade. Obrigada, Cecília. Fernando, a minha pergunta é bem diferente. Primeiro, você falou do medo, de não ter medo da morte. Acho que você podia dar um curso. Pessoalmente? Pessoalmente? Na verdade, sim. Eu acho que você podia dar um curso, porque, pelo menos, para muitos terapeutas, esse curso ia ser muito válido. A gente não lida com a morte da mesma forma que os médicos, né? Então, a primeira pergunta é assim: como que o médico aprende a lidar com a morte? Já que, quando vem uma pandemia, os terapeutas têm que lidar com muitas histórias de luto e muitas histórias de morte. A segunda coisa que me vem à mente é a impotência, né? Como que a gente lida com a impotência? E aí eu acho que fica mais pesado para o médico do que para o terapeuta lidar com a impotência, né? E aí me veio uma terceira pergunta, que era, quando você estava vivendo todo esse processo, como você lidou com todos esses medos, com a impotência, né? Porque como é que é se tratar, como é que é se perceber no lugar tão fragilizado, porque para nós terapeutas, a gente não está tratando daquela pessoa que está com um trauma, a gente está na mesma vulnerabilidade. E essa é uma questão muito importante, porque nos nivela como seres humanos no mesmo lugar, né? O especialista, ele é especialista e, ao mesmo tempo, ele é paciente, digamos assim. Como é isso? Você está falando em empatia, né? Você ter a possibilidade de se colocar no lugar do outro, né? De ter essa compreensão, tentar se aproximar de uma compreensão do outro, daquela vivência do outro. Quando eu falei não tive medo na minha situação, que eu fiquei, de fato, bem ruim do ponto de vista respiratório, eu não cheguei a ser entubado, mas foi por pouco. E quando eu cheguei a falar que não tive medo da morte, isso talvez seja um pouco de onipotência médica, né? Mas não é que não tenha tido medo da morte, mas a morte ali, ela seria meio que desvalorizada do ponto de vista da sua introdução. Como é que seria ali, quando eu estava naquela situação, eu imaginava como seria aqui morrer, não é? O morrer ali, naquela situação, seria através de uma injeção. Não é? Eu teria uma dificuldade respiratória maior, eu teria uma indicação de uma intubação, e chegaria ao meu lado um plantonista, que eu poderia conhecê-lo ou não, e eu teria apenas ali uma última pergunta a ser feita. Você tem certeza que você tem que me intubar? E depois daquilo, de uma injeção de um Dormonide, eu não teria mais questionamentos, não teria mais lembranças, não saberia mais se eu iria ou se eu voltaria. Então, essa coisa simplória, quase simplória, esse raciocínio quase simplório, de fato não me amedrontava, não me trazia pavor, entende? Talvez seja porque nós vivenciamos, ou eu, pelo menos, vivencio há 34 anos essa questão difícil para todos nós. Eu já tenha vivido bastante, já tenha visto o sofrimento hoje. Volto a falar também, quando eu estava me formando, um médico, um professor muito querido, falava: não, é muito interessante que o paciente
faleça ao redor dos seus familiares, em casa. É muito importante isso. Eu hoje, depois de 34 anos, conversando com esse professor, talvez ele ficasse estupefato com a minha nova observação, eu posso dizer a vocês que essa atitude de morrer em casa é muito difícil. Muito difícil. É terrível você ver um ente querido seu agonizante. E quando você, depois de 34 anos, vê pessoas que são muito queridas suas, foram seus pacientes, e essas pessoas vêm a falecer, e você, de certa forma, no hospital, consegue dar um conforto para aquela pessoa, a morte fica menos traumática, menos sofrida. E foi exatamente esse raciocínio que eu trouxe para mim ali, naquela ofegância na qual eu me encontrava, né? Eu seria, de certa forma, com uma injeção, eu teria um alívio grande daquela ofegância toda. Agora, se eu viesse a morrer ou não, eu não saberia. Então, quando eu falei que eu não tive medo da morte em si, foi um pouco por aí. Claro que nós todos temos medo da morte, né? Mas foi um pouco por aí. O ato em si... Você me desiludiu. Eu estava iludida aqui, crente que eu ia contrair um curso. Não. Obrigada pelo seu depoimento. Não sou onipotente a esse ponto. Mas eu fico curiosa, assim, teve alguma pessoa, algum ensinamento que durante o tempo de dificuldade te deu sustentação, te deu suporte? Ali, na minha situação, na minha experiência ali, sim, mas nada assim muito específico. Acho que foi a vivência como um todo, várias pessoas. O que eu percebi muito, que é uma coisa interessante, que eu queria falar, que eu me tornei um médico da família, né? Isso eu posso dizer. Eu não sou mais um médico de família. Então, eu consegui observar, sim, que eu fui assambarcado por vários pacientes. Vários pacientes se comportaram como familiares meus. E o inverso, como se eu fosse de suas famílias, né? Então, eu recebi muitas mensagens, recebi muito suporte de pacientes que eu não via há muito tempo, inclusive que souberam e que me telefonaram, muito suporte espiritualista, recebi bastante, mas eu me senti, e hoje, quando eu encontro certos pacientes que me telefonavam e tal, eu falo, ai, que bom que eu encontrei você aqui, é tão bom ver você de novo, graças a Deus você ficou bom. Então, me deu essa sensação muito gratificante de me tornar da família desses pacientes, entendeu? Foi isso, foi uma experiência, essa experiência de fato foi relevante. A Renata quer fazer uma pergunta. Eu não quero fazer uma pergunta, exatamente. Não estou ouvindo. Fala mais alto, Renata. Eu não quero fazer uma pergunta exatamente, eu quero fazer uma observação assim, que o médico talvez seja a profissão que esteja mais próxima da experiência da finitude humana, né? Porque o médico trabalha com a vida e com a morte. E eu acho que quando o Fernando fala que ele não teve medo ali no CTI, é porque eu acho que ele sabe que ele é mortal. Mas, ao mesmo tempo, ele foi abraçado por uma sensação de amor muito grande. Porque quando a gente... Né, a imortalidade, que é uma coisa que é um mito, né, e os médicos sabem que não existe, ponto, parágrafo, no fundo não só é o destino, como você ser imortal é muito ruim. Hoje eu estava falando com a Lúcia, né? Nada pior do que você ser um Highlander, né? Os deuses gregos ofereciam imortalidade lá para aquele monte de heróis e humanos, e ninguém queria, porque eles queriam que a sua história fosse contada. Então, assim, para mim a Covid, eu acho que é a grande... Eu tenho esperanças que nós, enquanto humanidade, a gente saia melhor disso, porque não é mole isso.
acho difícil a gente passar por essa experiência global e sair igual, né, do outro lado. Tenho essa esperança, mas sou uma otimista de carteirinha. Mas eu acho que a grande crueldade, né, da Covid, além dessa propagação incontrolável, é realmente a questão da solidão, né? Você ter uma doença solitária e um luto solitário. Eu acho que isso talvez o fato dessa doença no corpo e tal. Ó, amo vocês. Obrigada, Renata. O bico lá que está me esperando. Obrigada, Renata. Ativa o teu som. Obrigada por ter tido essa oportunidade de estar aqui com vocês e com o doutor médico, que eu amo. Beijo. Beijo. Obrigada. Alguém tem mais alguma pergunta para o Fernando? Alguém gostaria de fazer uma pergunta? Fernando, tem várias pessoas que deixaram várias mensagens para você no chat. Lúcia, você lembra? Oi. Então, a Vera colocou no chat algumas perguntas que surgiram lá do pôster que nós fizemos. Por favor, compartilhe. Mas já está, eu acho que a Vera compartilhou aqui, olha, deixa eu ver quais são, porque eu vi que ela tinha colocado na hora. Perguntas que vieram das mídias. Como a pandemia alterou a saúde de seus pacientes? Eu acho que essa já foi respondida, né? Quais são os estados emocionais que mais fazem danos à saúde física e ao ambiente familiar? Você saberia dizer, Fernando? Eu acho que essa questão mesmo em relação à Covid é o desespero, né? O estresse de uma doença desconhecida. Quando a pessoa contrai a Covid, a gente observa muito isso, né? Quando a pessoa vem com um PCR positivo, ela vem quase com uma sentença, né? Então ela vem muito desapontada, muito amedrontada, geralmente desapontada por ter contraído, e fica ali num limbo, né, de não saber como é que vai evoluir. 5% das pessoas vão evoluir de uma forma ruim, mas 95% vão evoluir, de fato, com uma síndrome viral simples e ficarão boas com ou sem, apesar do médico, né? Mas o que a gente observa é esse estresse muito acentuado, que é trazido para dentro da família, como eu falei no início, aí começam a apontar os culpados, enfim. É uma dinâmica interessante. As pessoas ficam desapontadas quando recebem o diagnóstico, ficam com muito medo e culpadas, né? Porque estão com possibilidade de... Muitas até escondem o diagnóstico, né? Então, esse estresse, ele, de fato, se contribui mais ou não para a doença, eu não posso afirmar, mas as pessoas adoecem por estresse. Obrigada, Fernando. Na verdade, tem mais alguma, Norma? Pergunta? Eu acho que a outra é em relação à morte, não é? Eu não peguei exatamente o que a Vera escreveu, mas eu acho que são essas... Como essa... o número alto de mortes. Isso. Acho que essa já foi feita. Eu acho que essa é o que estava aqui, era o que estava faltando. Então, acho que não tem mais, não. Então, Tem uma aqui, Lúcia. Quais são os estados emocionais que mais trazem danos à saúde física e ao ambiente familiar? Eu fiz essa. Acho que é essa. Essa já fez. Ambiente estressado. Eu tenho uma colocação para fazer, Fernando, sobre isso que você traz e sobre até a fala da Maria Vilma, né? Sobre os jovens, sobre os diferentes comportamentos frente a um período
em que as pessoas estão tendo que ficar confinadas durante muito tempo. O ser humano não foi feito para ficar confinado. Ele é um o ser humano é gregário. Exatamente. E como ele está tendo dificuldade de lidar com todas essas limitações. Eu fico pensando, assim, você teria alguma mensagem, né, que brota, porque a gente estava falando do que angustia e a gente está falando do que nos gera esperança, né? E quando você lida com famílias, e você trouxe uma fala muito bonita, no sentido de que eu não sou mais médico de família, mas eu sou médico da família, eu fiquei pensando em se essa não é uma oportunidade da gente se sentir mais igual, né? E se solidarizar mais. Quando você fala da empatia, eu vou além, né? Eu vou falar do lugar da gente somar mais esforços. Aí eu fiquei pensando, na sua opinião, que mensagem você deixaria para os terapeutas de família? Isso está sendo gravado, muitas pessoas, a gente avisou em cima da hora, a gente teve só uma semana para divulgar o nosso evento, e muitas pessoas vão estar te ouvindo, podendo assistir essa fita, é ótimo, né? Traiu a idade, essa fita, que fita é essa, né? Não é fita, como é que chama isso? Fita é anos 50, Lúcia. Pois é, estou meio para trás, mas vamos que vamos. Que mensagem você gostaria de deixar para os terapeutas, para as pessoas de uma maneira geral? Olha, né? Lúcia, eu acho bom, eu me coloco muito no campo dos céticos, né? Como eu falei anteriormente, não sei se pela profissão, a profissão, para quem é crítico, traz muito isso, né? Agora, eu vejo muita dificuldade essa juventude daqui a 20 anos trazendo uma mudança para a sociedade. Acho difícil nesse aspecto de uma mudança positiva, conceitual, espiritual, social. Espero que o meu ceticismo termine ali no meio-fio da outra rua, né? Espero que eu esteja redondamente enganado. Mas o que a gente pode sugerir, que eu gostaria que acontecesse de fato, é que a empatia viesse de fato a agraçar, que a gente conseguisse difundir mais o que vem a ser empatia, né? A sentir o que vem a ser empatia. E como eu estava lendo outro dia, e até mesmo ouvindo numa reunião social, transformar isso em outra coisa que dizem que é mais além do que a empatia, que é a compaixão. Então, traduzir a empatia num ato de fato, né? E que isso transforme a sociedade. E aí sim que eu conseguiria ver uma transformação social positiva, mas eu ainda não consigo ver isso. Eu ainda não consigo ver essa mudança, inclusive minha, né? Hoje, como eu falei antes, quando estava lá no limbo da doença, projetando 1000 mudanças, e quando você volta para o dia a dia, você acaba desenvolvendo, trazendo para si, e aí demanda tratamento, sem sombra de dúvida, demanda muito apoio psicoterapêutico, enfim, ou não, de outra forma qualquer, seja a psicoterapia que for, seja o apoio que for, demanda, então, que você compreenda e passe a ter a atitude de compaixão, realmente implementar essa noção de empatia, de se colocar no lugar do outro, para que a sociedade se torne mais harmônica. Essa seria a minha esperança, de que a sociedade, de fato, conseguisse transformar, primeiro, compreender melhor o que vem a ser empatia, e segundo, transformar isso em atitude, em compaixão. Obrigada, Fernando. Norma? Não, eu estava pensando no que ele estava falando sobre o jovem, e eu tenho essa percepção também do jovem, mas eu me coloco
de uma forma mais ampla, porque esse jovem ele é resultado, né, das famílias. Que lugar foi esse, né, que foi dado a eles, né, que maneira foi encaminhada essa educação para que esse individualismo que já é atualmente, né, quase que coletivo, tenha sido abraçado por eles, né? Só em se pensar de que eles não a questão da frustração, né? De onde que vem essa impossibilidade? Porque houve toda uma educação direcionada que de alguma forma levou a isso. Então eu fico também pensando da forma como o doutor Fernando falou. Eu queria ter mais esperança no sentido de que esses jovens eles poderão revolucionar e fazer com que seja mais empática, a sociedade seja mais fraterna, mais solidária, porque eles são fruto do que a gente está produzindo também. Então, essa é a minha forma de enxergar as coisas, Lúcia, nesse momento. Obrigada, Norma. Você tem um poema aí para ler para o Fernando? Eu não escolhi poema, não tenho. Poxa, ela é nossa poetisa, Fernando. Ela é poetisa. Temos de tudo um pouco, ela é poetisa. Bom, Fernando, você gosta de alguma música em particular? Eu gosto de vários. Mas escolhe uma. Só para a gente celebrar. Sim. Primeiro, antes de mais nada, a gente quer muito agradecer em nome de toda a associação, quero agradecer a tua presença aqui, a tua disponibilidade, a forma descontraída, né, e informal da gente poder conversar. Isso certamente vai influenciar no atendimento de muitas famílias, né? Muitas pessoas aqui trabalham com casais, famílias, jovens. Eu vejo de uma forma muito otimista, eu adoro os adolescentes e os jovens. Eu acho que os jovens estão sofrendo muito e que eu acho que muita coisa boa vai vir desse sofrimento dos jovens, porque eles querem um mundo muito melhor, por mais que eles tenham muito medo. Eu fiquei pensando em uma música para a gente finalizar o encontro, mas eu gostaria de pedir para o anfitrião. Alguém tem alguma dica, gente? Eu, assim, tenho tantas músicas, não saberia escolher uma. Escolhe você, Lúcia. Escolhe você. Doutor Fernando, então, foi ótimo você encontro. Fala com ele, eu escolho aqui, peraí. Eu queria agradecer em nome da TF, meu nome em particular, e foi muito agradável poder conversar com uma pessoa que está lidando diretamente com doentes, né? A gente trabalha com as famílias e com essas questões, e a gente sofre o impacto disso também. Eu vejo esse medo que as pessoas têm, né? Quando ficam doentes, é um medo muito grande, medo, né? Eu observo isso, eu gostei muito de lhe ouvir, né? Essa ideia, obrigado, presente, essa ideia de que depois que chega a injeção, a entrega, né? Isso me deu um alento, que ir para o hospital não é ruim. Para mim isso foi muito bom. Obrigada, muito obrigada. Nada, imagina. Obrigado a vocês.